Olá, seja muito bem-vindo ao canal da RFB Sistemas. E se você ainda não sabe, no dia 20/9 de 2022, a TOTVS descontinuou o antigo fluxo de caixa. E a partir de agora, os clientes TOTVS vão ter que utilizar o novo fluxo de caixa presente na rotina no gestor financeiro. E nós demoramos um pouco mais para trazer essa rotina aqui para vocês, porque de lá para cá algumas melhorias foram incluídas dentro dessa rotina e é tudo isso que nós vamos apresentar para vocês agora. Mas antes eu quero dizer que esse vídeo é patrocinado pela RFB Sistemas. Se você necessita de serviços relacionados ao TOTVS Proteus, pode contar com a nossa empresa. E se você aí é da área financeira e precisa se tornar um expert no módulo financeiro, nós temos o treinamento ideal para você. Eu vou deixar todos os nossos contatos na descrição desse vídeo. Bom, já falei demais, bora aqui pro vídeo! Bom pessoal, já estou aqui no módulo financeiro e primeiramente quero dizer para vocês, se algumas telas carregarem muito rápido aqui e outras aparecerem mais rápidas ainda, fique tranquilo que o problema não está na sua base, que é lenta, é porque aqui os vídeos são editados para ter uma fluidez maior, ok? Bom, primeiramente vamos dar uma olhada com qual versão do TOTVS Proteus eu estou trabalhando. Então se eu vir aqui em ajuda, vou dar um zoom aqui. Então eu estou na release 12.1033, ok? E a versão da lib é de 9/1 de 2023. Vou sair daqui da tela, vou vir aqui em atualizações e a nossa rotina está aqui, ó, em gestão financeira é o novo gestor financeiro. Entrando aqui na rotina, a primeira tela carregada é esta daqui do painel de controle. Esse painel de controle ainda não é o meu fluxo de caixa, mas eu quero apresentar aqui alguns elementos que estão presentes em quase todas as telas. Então, vamos aqui para o lado direito, eu tenho esse reloginho aqui, que quando ele está azul, ele está mostrando que os dados apresentados na tela estão atualizados. Se esse relógio mudar para a cor vermelha, significa que os dados não estão atualizados e você precisa atualizá-lo. Esse sininho aqui é alguma mensagem que você pode receber. E por último, esse ícone aqui que parece um homenzinho, vamos dizer, é onde eu consigo selecionar as minhas filiais. Então eu posso vir aqui nessa opção aqui, clicar e selecionar mais de uma filial. Então eu só tenho marcado aqui, no caso, a matriz, ok? Mas eu posso selecionar aqui, por exemplo, a filial 02. Vou dar um clique aqui em cancelar. Aqui no painel de controle eu tenho alguns cards. Então um dos cards é os saldos bancários. E caso eu venha nesta opção aqui, ó, ver contas bancárias e clicar aqui em ver contas bancárias, eu consigo verificar quais são os bancos que trazem o saldo para esta minha tela aqui, ok? Então eu tenho aqui o Banco do Brasil, o Banco Bradesco e o Banco Itaú. Eu consigo exportar essas informações aqui para o Excel, clicando aqui, ó, em exportar. Vou dar um clique aqui em fechar e fechar novamente. Bom, então aqui eu tenho um saldo inicial de 14.040. Do lado direito aqui eu tenho os títulos a pagar vencidos, ok? Então ele está me mostrando aqui a quantidade de 27 títulos e o valor. Se eu clicar aqui em ver títulos, eu consigo visualizar os títulos que se refere a esse valor. Esses cards aqui com essa opção de drill down da TOTVS é bem legal. A TOTVS ela vem trazendo esse visual aqui como se fosse um visual de uma ferramenta de BI. Claro que você ainda não tem a flexibilidade de selecionar qual gráfico que você quer para uma determinada informação, mas a TOTVS já tem aqui alguns prontos. Então, por exemplo, como esse outro segundo aqui, que é a quantidade de títulos vencidos por cliente. Então, eu tenho aqui alguns clientes e se eu clicar aqui, por exemplo, nesse cliente aqui que está com a cor azul marinho aqui mais escuro, que é a Robel Transportes, ele tem a opção de drill down e traz as informações que representam esse cliente, ok? Vou dar um clique aqui em fechar. Algo comum também é o botão de configurar, onde eu consigo determinar alguns elementos que eu quero que apareça na tela. Então percebam que os títulos a receber vencidos
não estão aparecendo. Então eu posso clicar aqui, clicar em aplicar seleção e ele vai começar a ser apresentado aqui nessa tela. Bem legal, né, pessoal? Bom, mas vamos avançar, pessoal, para o fluxo de caixa, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então, se eu vir aqui em movimentações financeiras do lado esquerdo, eu vou conseguir visualizar aqui o meu fluxo de caixa, ok? Bom, aqui está o fluxo de caixa nessa representação gráfica, mas vamos dar uma olhada primeiramente nos primeiros elementos que são apresentados aqui na tela superior. Então, eu tenho uma visão geral, eu tenho só as entradas, tenho apenas as saídas e esta opção aqui, que é algo novo, que é o consolidado. No dia 29 de nove de 2022, a TOTVS ela fez uma apresentação dessa rotina e ainda não tinha esse consolidado. E esse consolidado, pessoal, lembra muito a rotina antiga dos fluxos de caixa. Eu tenho até um vídeo aqui do fluxo de caixa antigo. Caso vocês queiram fazer um comparativo, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, ok? Porque vocês conseguem até verificar a diferença entre um e o outro. Bom, mas eu tenho aqui, ó, por exemplo, na parte superior, os títulos atrasados a receber, a pagar. Eu consigo informar aqui um saldo em caixa que eu tenho. Então, deixa eu mostrar aqui essas linhas primeiramente, onde eu consigo visualizar mês a mês. Então aqui, ó, percebam que ele está trazendo mês a mês. Como eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de 1 de 2023 e é a database que eu estou utilizando aqui para a gravação. Então o mês de janeiro ele só traz do dia 29 de 1 de 2023 a 31 de 1 de 2023. Então eu não tenho entradas, mas eu tenho de saídas 3.753,85 centavos, ok? Mas se eu avançar aqui, por exemplo, para o mês de fevereiro, eu já tenho um mês completo, de 1 de 2 de 2023 a 28 de 2 de 2023. Então eu tenho aqui 80 mil de entrada, 46.975 de saída e aqui eu tenho o saldo neste período que é de 33.025. Eu tenho a variação aqui que é de 58,71 e se eu avançar um pouco mais aqui para o lado direito, eu tenho as entradas acumuladas, as saídas acumuladas, o saldo acumulado e a variação. E prestem bem atenção aqui, pessoal, no saldo acumulado, ó. Está aqui com o valor aqui, ó, de 43.646. Se eu vir aqui em caixa e colocar um valor de, por exemplo, 20 mil reais, quando eu der um tab, ele automaticamente vai atualizar esse valor aqui, ok? Bom, eu tenho as opções de configurar, então eu consigo exibir mais algumas informações, eu consigo alterar aqui a periodicidade, ok? Então a periodicidade ela está mensal, quantidade de 12 meses, mas eu posso mudar aqui para diário, por exemplo, e informar a quantidade de dias. Então, por exemplo, 90 dias, ok? Eu consigo exibir pedidos de compra, pedidos de venda, exibir apenas os pedidos liberados, eu consigo considerar as aplicações e eu consigo selecionar as contas bancárias aqui, ó. Então, quando eu dei um selecionar aqui nas contas bancárias, que está aparecendo a conta do Santander, então eu posso colocar o Santander aqui, que eu tenho um valor a mais nessa conta, ok? Vou dar um clique aqui em confirmar e automaticamente ele vai atualizar aqui o meu fluxo de caixa. Ele saiu aqui do consolidado, mas é só eu retornar aqui para essa tela de consolidado. Ah, e a configuração ele não pegou do diário. Deixa eu mudar aqui, pessoal. Vir aqui diário, colocar aqui 90 dias e vou dar aqui um aplicar seleção. Pronto, agora ele mudou aqui para diário, ele está trazendo aqui os 90 dias. Bom, aqui em saídas, vamos voltando aqui, pessoal. Então, saídas aqui, eu tenho um card aqui que ele está apresentando aqui as saídas a vencer. Se você posicionar na linha, por exemplo, nessa linha verde aqui, ele mostra o que representa isso daqui. Então, são mais de 90 dias, que é um total de 422.775. E se eu vir nessa linha mais clara aqui, vou dar um zoom, significa de 7 a 30 dias, 46.975. Então, tudo é bem autoexplicativo, ok, pessoal? E como eu tinha já explicado na tela anterior, quase todas as telas têm esse botão aqui para você exportar as informações para o Excel. Bem legal. Bom, nessa representação aqui, eu consigo visualizar, por exemplo, os meus títulos do contas a pagar com status aqui, ó. Então, eu tenho status
do que foi pago, o que está em atraso. E se eu clicar aqui em carregar mais, ele vai me mostrando aqui o restante das informações. Do lado direito aqui eu tenho essa opção de visualizar, então eu quero ter um detalhamento maior de um determinado título, então eu vou pegar desse título aqui, eu vou dar um clique em visualizar. Então ele traz aqui mais detalhes desse título e também traz aqui algumas abas como histórico, baixas, rateios, ok? Vou dar um clique aqui em voltar e vamos agora aqui para entradas. Então em entradas aqui eu tenho a mesma representação, a única diferença é que eu estou mudando dos títulos a pagar para os títulos a receber. Bom, é legal aqui eu apresentar para vocês também que eu tenho um outro status aqui do que está em aberto, que é esse status aqui azul. Agora vamos aqui para o geral e vamos falar aqui sobre esses elementos. Então, primeiramente aqui eu tenho o saldo inicial, que é o saldo que eu tenho em banco. Eu tenho o total de entradas nos próximos 30 dias e o total de saída nos próximos 30 dias também. Caso eu tivesse aplicações cadastradas, o valor apareceria aqui nesse card. E aqui eu tenho o saldo final, que é de 129 mil. E esse saldo final aqui seria o saldo que eu tenho em banco, mais todas as entradas, menos as saídas. E descendo mais aqui na barra de rolagem, você consegue visualizar aqui o fluxo de caixa nesse formato gráfico, bem legal. E se você posicionar aqui, ó, você consegue visualizar as informações. Então posicionei no mês de fevereiro, então ele mostra aqui que é o mês de fevereiro. Ele mostra o meu saldo final, o saldo mais aplicação, então o valor ele está o mesmo porque eu não tenho aplicações, mostra as entradas, mostra as saídas e se eu tivesse pedido de compras e pedido de vendas também seriam apresentados aqui. Eu consigo alterar esse gráfico aqui, então ele está marcando aqui linha, quando eu clicar ele só vai trazer no formato linha. Caso eu quero que retorne para a coluna, é só eu clicar aqui em coluna. Por exemplo, eu quero tirar essa linha aqui que representa o saldo final e o saldo final mais aplicação. Então é só eu clicar aqui e clicar aqui, ele tira e apresenta apenas as entradas e as saídas. Se tiver alguma informação que eu não quero que seja apresentada aqui, eu consigo configurar também essa tela. Como que eu faço? É só eu vir aqui em configurar, aqui ó, nesse botão, configurar. Então, por exemplo, como eu não tenho pedido de compra nem pedido de venda, é só eu desmarcar essas opções e dar um clique aqui em aplicar. Então ele já atualizou e tirou essa informação aqui do fluxo de caixa. Aqui eu consigo visualizar mais dois cards, que é o card do contas a receber. E aqui ele está me mostrando que se trata de 960 mil. E o que representa esses 960 mil? É só posicionar, pessoal. Então eu posicionei aqui na linha verde, ok? Desse meu gráfico de rosca. Então ele está mostrando que a vencer eu tenho 880 mil. E esse amarelo aqui, ó, se eu posicionar, ele está representando nos próximos 30 dias 80 mil, ok? Então isso é para o contas a receber e eu tenho a mesma informação aqui para o contas a pagar. Bom, era isso que eu queria mostrar para você referente ao novo fluxo de caixa do TOTVS Proteus. E se você aí já está utilizando essa ferramenta, comenta aqui nesse vídeo o que você está achando dela. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já dá um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal. E se você aí precisa aprender mais sobre o TOTVS Proteus e está sem grana, já se inscreve no canal para não perder nenhum novo conteúdo. Muito obrigado por ter nos assistido até agora e aguardo você no nosso próximo vídeo. Fui!